João capítulo 2, versículo 14 ao 16, começando no 14, diz assim: E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais a casa do meu pai casa de venda. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, que nós a temos e nós podemos não só possuí-la, mas podemos lê-la, podemos pregar dela, ouvi-la sendo pregada, e que possamos, ó Pai, não sermos apenas ouvidores, mas cumpridores da Tua palavra. Abençoe agora, nos dando poder do Teu Espírito para ouvir com fé, e a mim, ó Pai, do Teu poder para pregar com poder. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar. Estamos retornando então ao nosso tema de conversão, a quinta parte. Eu acho que semana que vem a gente encerra esse tema, mas falando aqui sobre o tema de conversão, nós já vimos várias coisas, é a quarta parte, eu não vou citar tudo que nós já vimos, mas só lembrar que na semana passada nós vimos alguns inimigos da conversão. E os três inimigos foram desviar, descuidar e retardar. E esses são inimigos da conversão. E a fonte dessas três coisas, o que vai tentar nos desviar para nos descuidar, para nos retardar, é justamente a carne, o mundo e o diabo. Então, a Bíblia fala que nós temos esses três inimigos. Eles querem destrilhar o processo de conversão. Eles não podem destrilhar o processo de salvação, porque salvação não é um processo, salvação é um ato, é um evento, assim como o nascimento. Você nasceu, todo mundo tem um dia, tem uma hora, tem uma data, tem um ano, tem um local de nascimento. Igualmente para a salvação, todo mundo tem um local, tem um dia, tem uma hora, tem um ano, aconteceu, não tem como mudar isso. Agora, o que o mundo, a carne e o diabo vão tentar fazer, vai querer destrilhar a nossa conversão, ou seja, a nossa mudança, a nossa transformação, para que nós não sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, Ele vai fazer isso desviando, descuidando e retardando o nosso processo. Então, hoje, nós vamos voltar a esse tema, e nós vamos começar a ver aqui, vamos começar hoje vendo o seguinte: como ser convertido? Nós falamos muito sobre a importância da conversão, falamos muito sobre o inimigo da conversão, ingredientes para a conversão e uma série de coisas, mas vamos começar a falar hoje como ser convertido, como é que faz isso, né? E uma coisa muito importante e muito crucial que nós temos que saber para começar a responder essa pergunta é perguntar duas coisinhas para a gente, tá? E a primeira pergunta é essa: quem converte? Quem é que converte? Quem é que opera a conversão? E com isso eu vou pedir que você olhe comigo num texto paralelo ao que nós lemos em João 2,14, ele fica em Marcos 11,17. Marcos 11,17. Todos os quatro evangelhos, eles têm o relato desse episódio onde Jesus entrou no templo e ele começou então a expulsar, como nós lemos aqui, expulsar os cambiadores e virar as mesas. Ele fez um chicote, saiu batendo em todo mundo e levantou a voz, e todos eles relatam. E lá em Marcos 11, e no versículo 17, diz assim: E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então veja aqui, Jesus está dizendo, né, que a casa de Deus, o plano inicial de Deus, era que a casa de Deus seria chamada, ou seja, seria conhecida por todas as nações como uma casa de oração. Agora, Jesus aqui, em Marcos 11,17, ele está citando diretamente Isaías 56, versículo 7. Se você for lá para Isaías 56, se você for rápido no gatilho, pode ir lá, senão eu vou ler para você agora Isaías 56, versículo 7, que fala assim: Também os levantarei ao meu santo monte. Isso é Deus falando através de Isaías. E os alegrarei na minha casa de oração. Veja só, a referência que Jesus fez em Marcos 11 é diretamente de Isaías 56, 7. Na minha casa de oração, e seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos.
Então, duas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero falar é o texto que lemos em João 2, ele falou aqui que Jesus ele lançou fora os bois, as ovelhas e os pombos, aquela coisa toda que eles estavam lá. O problema não é que haviam animais no templo. Tá? Porque a gente lê em Isaías, por exemplo, que fala sobre a casa de oração de Deus, e fala, os meus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. O que é um holocausto? O que é um sacrifício? É um sacrifício animal. Então, se você vai sacrificar um animal, é sempre muito bom que você tenha o que por perto? Um animal. Então, o problema não eram animais. Note também que lá a gente leu em João capítulo 2, que fala sobre os cambiadores. Por que cambiadores? Porque haviam ali pessoas que cambiavam, era uma casa de câmbio. Por quê? Porque as moedas que eram aceitas no templo, o dinheiro que era aceito no templo, era diferente do dinheiro que era aceito fora do templo. É como se assim, aqui na igreja, por exemplo, em vez de aceitar real, nós aceitamos uma outra moeda que a gente inventa, entendeu? Inventamos uma outra moeda. Então, se você quer fazer uma oferta ou dizimar na igreja, você não pode colocar o real, você tem que colocar essa outra moeda. E adivinha quem vende para você essa outra moeda? O pastor vende para você essa outra moeda, certo? E eu não vou vender um por um, vou vender 1,5 por um. Você vai me dar R$1,5 para você ter uma dessas moedas especiais que eu inventei. Então veja bem, o problema era esse, era que estavam vendendo, não é que estavam vendendo coisas no templo, que as pessoas vinham de longe. Então se você for trazer um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, e fosse viajar uma semana, quando chegasse no templo ia estar cheio de defeito, não é? Ia estar doente, talvez morresse no caminho. Então não era anormal nem errado a pessoa trazer o dinheiro, chegava no templo, comprava uma ovelha, né, um cordeiro, e vendia esse cordeiro. O problema é que eles estavam vendendo usando um câmbio que favorecia os líderes religiosos, ou seja, estavam ganhando no câmbio, e 2, eles estavam vendendo muitas vezes animais que eram mais velhos e doentes, e não eram os animais que deviam ter vendido. Então, o que virou ali foi um covil de ladrões. As pessoas que estavam fazendo aquilo ali estavam roubando o povo. Foi feita uma casa de venda ali, em vez de estar fazendo aquilo para ajudar os adoradores, ajudar as pessoas, auxiliar, eles estavam explorando e roubando as pessoas. Esse que era o problema. E Jesus aqui citou Isaías, então o plano de Deus lá em Isaías era o quê? A minha casa vai ser conhecida como uma casa de oração. Quando a gente ora, a gente sempre ora em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro de Deus que derramou o sangue na cruz. Então, quando as pessoas iam na casa de oração orar e fazer petição e confissão e falar com Deus, era determinado na lei que eles levassem um sacrifício de sangue. Ué, pastor, por que a gente não faz isso hoje? Porque Jesus é o nosso Cordeiro. Ele derramou o seu sangue perfeito uma vez por todas e a gente pode ter acesso ao Pai, nós podemos orar em nome de Jesus. Por quê? Porque ele derramou. Ele comprou esse direito que antes era representado pelos animais. Como ele ainda não havia vindo e morrido e ressurgido, então os animais cumpriram essa função, por isso que hoje nós não precisamos mais fazer o sacrifício de sangue. Mas a questão aqui é que o plano original de Deus é que a casa dele fosse conhecida como uma casa de oração, o templo dele fosse conhecido como uma casa de oração, e não como uma casa de venda. Se tornou ali muito pouco a ver com oração, muito pouco a ver com Deus, muito pouco a ver em ajudar as pessoas que vinham para cultuar a Deus, e sim a ver com venda, com lucro, com dinheiro. E se tornou um covil de ladrões. Então, notando que o propósito de Deus era esse. E como nós sabemos, Deus faz tudo direitinho. Deus faz tudo direitinho. A gente pode voltar lá para Gênesis e no espaço de alguns versículos, em poucos versículos, em Gênesis 1, em 7 versículos, nós temos as palavras que era bom. Deus criou uma coisa e viu que era bom. Deus criou outra coisa e viu que era bom. E 6 vezes isso ocorre em Gênesis capítulo 1. Deus criando, montando, digamos assim, a terra, e sempre dizendo que era bom. Por quê? Porque tudo que Deus faz era bom. Lá em Gênesis 1:10, e chamou Deus a porção seca e ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. Então ele foi criando e ele foi fazendo e foi vendo Deus dizendo que era bom. E converter, nós já vimos isso. O que é converter? Converter é você transformar. Transformar é você mudar o uso, mudar o estado, mudar o objetivo, mudar a função, mudar a forma. Certo? Agora, o que é que fala Gênesis 1 e
e capítulo 1. Veja bem, nós lemos aqui há pouco Gênesis 1:10. Gênesis 1:10, Deus fez separação entre o mar e a terra. E ele viu que era bom. Muito bem. E ele teve vários outros processos na criação. E ele viu que era bom. Agora vamos voltar para Gênesis 1. Eu li o 10 e não vou ler os outros por questão de tempo. Mas o versículo 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como é que era a terra no início? Era como? Ela era o quê? Sem forma e vazia. Agora note, sem o quê? Forma. Estamos falando sobre transformação. A terra não tinha forma. O que foi que Deus fez para uma terra que não tinha forma? Ele transformou o que era sem forma e vazio em alguma coisa que tinha forma e estava cheio. A terra ficou cheia de vida. Aqui fala que as trevas estavam sobre a face do abismo. Onde havia trevas, ele transformou em luz. Deus separou aqui a parte seca e a parte, as águas e a terra. Ele também falou e separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia e as trevas ele chamou noite. Então você veja, onde estava sem forma e vazio em trevas, Deus transformou em luz algo com forma, era sem forma e vazia. Ele colocou forma, ele transformou e encheu de vida, de animais, de peixes, de aves, de vegetação. Ele encheu o que estava vazio, ele transformou o que estava sem forma. Ele trouxe luz, ele transformou trevas em luz. Então, desde o início, Deus é que faz o quê? A transformação. Quem foi que fez a transformação de tudo isso foi Deus. E ele criou uma terra maravilhosa, cheia de tantas coisas boas. E lá no versículo 31 de Gênesis 1, ele culmina dizendo assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Não é eu dizendo, Deus dizendo, não só era bom, era muito bom. Então Deus transformou uma coisa escura, sem forma e vazia, em alguma coisa cheia, com forma e luz, e era muito bom. Era muito bom o que ele havia feito. Então, não somos nós que transformamos, mudamos, convertemos nada. Não somos nós que transformamos, convertendo nada para o bem. Porque aqui Deus pegou trevas, que é ruim, e trouxe luz. Ele pegou uma coisa sem forma, que é ruim, e transformou em alguma coisa com forma, que é bom. Ele pegou uma coisa que estava vazia e encheu ela de vida. De toda espécie, vida animal, vegetal, vida aquática, vida aérea, vida humana, vida tudo. Então quem fez isso foi quem? Foi Deus. Porque é Deus quem transforma. É Deus que transforma para o bem. Ele pega uma coisa ruim e transforma numa coisa muito boa. Ele transforma trevas em luz. Então Deus é que faz essa transformação. Do mesmo modo, quem converte e quem nos transforma é Deus. E muitos crentes fracassam e falham por causa desse ponto tão simples. Quem transforma, quem nos converte, não somos nós. É Deus. Muito crente falha porque eles querem se transformar. Eles não querem abrir a mão e deixar Deus transformá-los. Eles querem transformar. E o ser humano não transforma nada. Quem transforma, quem converte, quem muda para o melhor, é Deus. É Deus, é sempre por Deus. Então eles querem se mudar, se converter, se transformar, e na realidade o homem não converte nada para o bem. O que nos leva para o nosso segundo ponto, nossa segunda pergunta. Tá? Quem converte, Deus converte. E quem perverte? Quem perverte é o homem. O ser humano não converte, ele perverte. Você fala, pastor, o que quer dizer perverter? Perverter no dicionário significa tornar perverso ou tornar mal. Mudar. Desfigurar, dando-lhe mau sentido, desvirtuar. Então você veja que perverter é semelhante com converter, no sentido que significa mudar. Só que mudar para mal. É desvirtualizar, é você mudar, mas não mudar para melhor, é mudar para pior.
Então, o que o ser humano faz quando a gente tenta converter, a gente não converte, a gente perverte. Porque quem converte, transforma para o bem, é Deus. Só Deus tem essa capacidade. Vejamos, para você converter, transformar alguma coisa para o bem, você precisa acrescentar, digamos assim, bondade e benignidade e coisas boas. E Deus, Ele é o quê? Ele é bondade, Ele é benignidade, Ele é a fonte de toda bondade e benignidade do mundo. Então, se Deus vai transformar para o bem, Deus tem como acrescentar isso. O nosso coração é o quê? Mau e perverso. Quem o conhecerá? É aí que está o problema. Se a gente tenta se converter, ao invés de deixar Deus nos converter, nós vamos acabar pervertendo, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque é só voltar para o texto para dar aqui o nosso ponto de vista textual. Voltando para o texto que nós lemos, João capítulo 2, e se você ler no versículo 16, só para voltar aqui para a questão do templo, diz assim: E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Note a palavra, não façais. Não façais. Se a gente voltar lá para Gênesis 31, Gênesis 1, 31, fala assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito. Feito vem do verbo fazer. Aqui nós lemos que Jesus falou: tirai daqui estes e não façais, também usando o verbo fazer. Para que haja uma transformação ou uma perversão, algo tem que ser feito. Alguém tem que fazer alguma coisa. Deus fez algo para o bem. Ele pegou o que estava vazio, em trevas e sem forma, e transformou alguma coisa com forma, cheia de vida e luz. Tá? Perversão é quando a gente faz, só que para o mal. Que mal? Aqui Jesus falou: não façais a casa do meu pai casa de venda. Ou seja, não perverta a casa de oração em casa de venda. Não perverta a casa de oração num covil de ladrões. Porque para mudar de casa de oração para covil de ladrões, alguém tem que fazer alguma coisa. Assim que como Deus fez a transformação na terra, quem vai desvirtualizar, perverter a casa de Deus, a casa de oração, numa casa de venda e covil de ladrões, sabe quem vai ser? Homens. Homens fazem isso, porque o homem não converte, o homem ele perverte. Jesus entrou no templo e ele ouviu ali o templo, um templo transformado, ou melhor, ele encontrou um templo pervertido, um templo desvirtualizado, um templo que foi mudado o seu uso. Não mais era uma casa de oração, era casa de venda, covil de ladrões. Aquilo havia sido transformado e mudado. E como diz o texto lá em Mateus, é outro texto paralelo a esse. É interessante. Olha comigo em Mateus 21, versículo 13. Como eu disse, todos os evangelhos tratam desse assunto. E aqui, Mateus 21 está tratando do mesmo episódio de um outro ponto de vista. Em Mateus 21, versículo 13, diz assim. Você vai ver a semelhança, mas tem uma palavrinha que eu quero apontar aqui, muito importante. E disse-lhes, Mateus 21, 13. Está escrito aonde? Lá em Isaías. E disse-lhe, está escrito: a minha casa será chamada, o quê? Casa de oração. Mas, vós a tendes o quê? Olhe só a palavra, convertido. Convertido em quê? Em covil de ladrões. Diga uma coisa, quem fez essa conversão? Foi Deus? Não, vós quem? Os homens. Converteram. Na realidade, eles converteram, mas quando a gente muda e converte para o mal, o nome é o quê? Perverteram. Podemos a conversão, porque converter é mudar. Só que não mudou para o bem, ele mudou para mal. De casa de oração, como Jesus falou, vocês converteram a casa de oração do meu pai em um covil de ladrões. Porque quando o homem converte, ele perverte. Quando o homem tenta mudar e transformar, ele desfigura e desvirtualiza e perverte na realidade. O texto em Lucas que nós lemos, Lucas 19, versículo 46, e disse-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de ladrões.
Então a palavra fizestes e a palavra convertido ou converteres está sendo usado da mesma forma. Por quê? Porque conversão é mudança. Mudança tem que ser o quê? Feita. E quem faz a mudança para o mal não é Deus. Deus, ele transforma e converte para o bem. O homem, ele perverte, fazendo uma mudança que sempre opera para o mal. Se você olhar na Bíblia, no dicionário, a palavra fazer, existem, pasmem, 56 definições da palavra fazer no dicionário português. 56. Então, eu vou começar na primeira. Estou brincando. Eu vou só trazer uma à mente. Tá? Uma das definições de fazer. Transformar algo ou alguém. Não é interessante isso? A palavra fazer, um dos sentidos dela é transformar algo ou alguém. Então, quando o homem tenta fazer a transformação, ele faz. Ele muda, ele converte. Mas é para o mal. Ele acaba pervertendo. O homem, quando quer fazer, ele perverte, ele estraga. Agora, essa perversão que a gente vê no templo, e por que não dizer na igreja, não é novidade nem no Novo Testamento e nem no Velho Testamento. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, fala assim: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. O apóstolo Pedro avisou, olha, farão de vós negócio. Você acha que isso, e não é só no Brasil não, no mundo hoje, igreja virou um negócio. Lucro, grana, poder, elegem-se políticos, deputados, senadores, lobistas, interesses. Não vou citar nomes, mas na CPI sei lá qual das CPIs por aí, veio à tona que grandes quantidades de dinheiro foram canalizadas para uma certa denominação evangélica, que tem vários deputados e senadores. Gente, virou negócio, virou business. Nossa, pastor, que absurdo. Mas a Bíblia fala, por avareza farão de vós negócios. Sem falar as igrejas aí que, por exemplo, hoje, daqui a pouco, após o culto, nós vamos ter reunião, nós vamos distribuir o relatório financeiro, onde explica o que tem, o que entrou, o que saiu, porque saiu, em que saiu, o que tem. A maioria das igrejas, especialmente as igrejas de negócios, elas não prestam contabilidade para os seus membros. Por quê? Porque se soubessem realmente o que está rolando ali dentro, sabe o que é isso? Não é novidade. É negócios. No Velho Testamento também, Jeremias 7, 11. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Gente, isso no Velho Testamento. Ele falando, Deus está dizendo, eu estou sabendo, eu estou vendo que a minha casa virou uma caverna de salteadores, de trombadinha, ladrão. Então não é novidade. Não é novidade. Mas foi transformado. Quem foi que transformou a igreja em negócio? Quem foi que transformou o templo numa caverna de salteadores? Foi Deus? Não. Foi o homem. Por quê? Porque o homem não transforma, ele não converte, o homem perverte. Ele desfigura, desvirtualiza. Então Deus faz a coisa certa e o homem, o diabo e o mundo, eles pervertem, estragam, corrompem, desfiguram. E assim como a igreja, Deus criou o quê? Deus criou a família, nessa ordem. A família, o governo civil e a igreja. E hoje, e há muito tempo, essas três instituições têm sido o quê? Atacadas. Elas têm sido o quê? Pervertidas, estragadas, corrompidas, desfiguradas. Você vê o governo que muitos países têm hoje? Não é governo, é desgoverno. É o caos. No mundo inteiro, a tendência, a maioria dos governos estão gastando muito mais do que arrecadam. E o governo não produz nada. Eles arrecadam. Eles gastam muito mais. O mundo inteiro, como um todo, está endividado. Por quê? Porque o governo não é um governo. O governo, em modo geral, é desgoverno. Não tem justiça, tem injustiça. São governos tirânicos. Você pensa que eu estou falando sobre o Brasil, né? Estou falando sobre o mundo como um todo. Brasil, inclusive. Por que isso? Porque o governo civil que Deus instituiu tem sido pervertido e desfigurado
Pelo quem? Pelos homens que compõem o tal sistema de governo do mundo. Mesma coisa a família. A família hoje em dia, sabe, era a época que divórcio era um problema. Hoje nosso problema é que tem casamento de homem com homem e mulher com mulher. Mas até isso já virou notícia velha. Porque hoje em dia está falando de casamento com um homem e duas mulheres, ou duas mulheres com um homem. E até isso já ficou velho. Está se falando agora sobre casamento de seres humanos com animais. Seres humanos com... Agora podem casar com bicho, gente. Eu li recentemente que há uma medida, uma emenda de uma lei que permite a união matrimonial com animais. Casamento, você vai casar com animal. Já é oficialmente possível ter um relacionamento estável entre 3 pessoas. Quer dizer, o divórcio virou taxinha. Divórcio agora é pouco. Não é. Ainda é muito sério aos olhos de Deus. Mas para você ver a que ponto a coisa está chegando. Deus criou o casamento, criou a família, aí hoje chega, hoje não, há muito tempo, vem o homem, o mundo, o diabo, e perverte o casamento em essas coisas que não há nome exatamente para explicar o que é isso. Nós temos igrejas que viraram negócios. Não se fala em nada a não ser 2 ou 3 coisinhas, e geralmente ao redor de dinheiro. Sabe o que é isso? É a perversão, a desfiguração, porque o homem meteu a mão. Então quem vai consertar, ou quem vai converter de volta ao que é certo é Deus. Deus fez tudo direitinho. É o homem, o mundo e o diabo que desvirtualizaram, perverteram tudo. E quem pode converter de volta ao tudo certinho é Deus. Olha comigo no versículo 15 de João 2 que nós lemos. Veja só. Vou fazer a pergunta, depois eu vou ler o texto. O templo era para ser uma casa de oração, casa de Deus. Foi pervertido num covil de ladrões e casa de venda. Quem foi que converteu de volta? Quem foi que consertou essa bagunça? Versículo 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Quem começou a fazer a mudança de volta para uma casa de oração? Foi Jesus. Foi quem? Deus. Sabe quem vai consertar a bagunça em nossas vidas? Deus. Sabe quem vai colocar de volta, quem vai converter a nossa vida, digamos assim, um covil de ladrões de uma casa de venda de volta a casa de oração? Vai ser Deus. Note que não foram os homens que disseram: poxa vida, Jesus, essa bronca realmente fez efeito. Gente, vamos virar essas mesas, vamos limpar a coisa aqui. Não. E digo mais, essa conversão que ele fez não durou muito tempo. Porque pouco tempo depois, sabe uma coisa? Voltou tudo como era antes. Assim que Jesus saiu naquele momento, eu te garanto que todo mundo voltou às mesas, voltou o dinheiro, voltou tudo como estava antes. E voltou tudo como era antes de Jesus fazer aquela bagunça toda, aquela concertação toda. Inclusive, foram as pessoas que crucificaram Jesus que estavam atrás desse sistema de venda no templo. Eram os líderes religiosos, os fariseus e os sacerdotes. Eles, se você lembra, foram aqueles que bolaram e tramaram a prisão e o julgamento falso. Foi eles que bolaram tudo. Por quê? Porque estava mexendo no dinheirinho deles. Foi um dos motivos que eles tramaram a morte de Jesus, foi por causa justamente disso. Então, quem vai consertar é Deus. Agora, Deus não vai consertar a vida de ninguém a pulso. O templo voltou ao que era antes. Por quê? Porque as pessoas não queriam. Deus pode vir na nossa vida e fazer uma arruaça. Ele pode vir de vez em quando e virar umas mesas, trazer algumas coisas em nossas vidas que vai virar nossa vida cabeça para baixo, com a intenção de o quê? De nos converter, nos transformar. Mas, se a gente não quiser, Jesus não vai ficar voltando e virando mesa, não. Ele vai e vira. Chega uma hora que ele fala: você quer ficar assim? Fique. Então, ele ainda avisou no versículo seguinte, né? Ele falou que ele fez tudo aquilo e falou: e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui e não façais. Ou seja, ele
consertou e falou, não façais, ou seja, não volte, não desconverta, não reperverta de volta em uma casa de venda. Mas foi o que fizeram, porque tudo voltou ao normal depois. E Jesus faz isso, ele vem em nossa vida, mas se a gente não quiser mudar, ele fala, tudo bem, eu tenho um plano bom, perfeito e agradável para você, mas se você não quer, então você nunca vai experimentar qual seja o bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus dá essa escolha para a gente. Não é uma escolha boa, não é uma escolha sábia, mas é uma escolha. Deus não vai converter, como Ele não salva ninguém, na marra. Não faz isso, não faz isso. Então a triste verdade é que essa conversão no templo não durou muito tempo. Voltou rapidinho. Por quê? Porque o ingrediente número 1 para a conversão é o quê? Querer mudar. Lembra? Nós vimos isso nesse estudo. O ingrediente mais importante da conversão é você querer. Você querer deixar Deus lhe transformar. E eles não quiseram deixar Deus transformar. Eles não quiseram que a casa de oração, a casa de Deus, fosse uma casa de oração e a casa de Deus. Eles queriam que voltasse a ser e continuasse sendo um covil de ladrões e uma casa de venda. É o que eles queriam. Por que isso? João, capítulo 3, versículo 19, diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Então você entenda, alguém que tem uma vida caracterizada por obra má, ela vai querer o quê? Rejeitar a luz. Rejeitar a luz. Resumindo, a conversão ou transformação é algo que só Deus pode fazer. A conversão e a transformação não é algo que a gente alcança diretamente. Tá? A gente não fala, ok, hoje eu vou transformar. Não. A transformação é o resultado, é a consequência da gente seguir, obedecer, submeter, se deleitar em Deus. Quer ser transformado? Então isso vai ser a fumaça, o fogo. O fogo é obediência e submissão a Cristo. Tá? Você quer fumaça? Você não vai ter fumaça se não tiver o quê? Fogo. Pô, a fumaça é a transformação, é a consequência, é o resultado do fogo que é a submissão e obediência. Quando a gente submete, quando a gente se rende, a gente se deleita em Deus, a fumaça, o resultado consequente vai ser transformação. Tem muito crente que só quer ver fumaça, mas não quer fogo. Só quer fumaça. Já ouviram falar sobre gelo seco? Gelo seco é uma coisa que parece fumaça, mas não é fumaça. Parece, mas não é. Pois é, tem muito crente que só tem gelo seco por transformação. Não tem fumaça, tem gelo seco. Porque não tem mudança. É só uma coisa externa. Já pensou, você está num lugar, alguém liga uma máquina de gelo seco, enche aquilo de fumaça, aí você grita, socorro, socorro, bombeiro, bombeiro. Aí chega o bombeiro com um extintor, com mangueira, cadê o fogo? Não tem fogo nenhum. Pois é. Jesus falou que uma vez ele viu uma figueira verde, bonita, se aproximou e procurou nela figo. E não achou. Ou seja, tinha fumaça, mas não tinha fogo. Tinha folha, mas não tinha fruto. Sabe o que Deus fez? Que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira. E a figueira secou. Por quê? Porque aparecer uma coisa que você não é, isso tem um nome. Hipocrisia. Ser uma árvore cheia de folha e não ter fruto, ser um crente cheio de fumaça, mas não ter fogo, é hipocrisia. E Jesus gosta tanto de hipocrisia que ele secou. E a árvore, a figueira toda morreu. Por quê? Só tinha folha, só tinha fumaça. Ou melhor, gelo seco. Então, quando nós tentamos nos converter, entenda bem o motivo do perigo da gente querer se converter. Quando nós tentamos nos converter, o resultado vai sempre estar tingido com as nossas agendas próprias. Quando eu tento me mudar, aquilo vai estar tingido com a minha agenda. Quando eu tento me converter, vai estar contaminado com a minha vontade. O que eu quero. Quando eu tento me converter, aquela conversão vai estar adulterada com as minhas ideias e filosofias. O que eu acho. Quando eu tento me converter, eu vou estar visando a minha exaltação e o meu bem-estar. E quando a gente tenta se converter, não
acontece uma perversão. E mais cedo ou mais tarde, estas coisas, a agenda própria, os pensamentos próprios, as ideias próprias, a vontade própria, ela vem à tona. Agora, quando a gente se deleita em Deus, a transformação é real e verdadeira. Ela é de dentro para fora, ao invés de fora para dentro. E quando é de fora para dentro, é só gelo seco e folha, o resultado é triste. Jesus seca. E, consequentemente, quem tenta se converter está fadado ao fracasso. O templo de Deus era para ser uma casa de oração, mas se tornou um covil de ladrões. Sabe qual foi a tarefa? Deixa eu terminar com isso. Sabe qual foi a tarefa que Deus deu ao homem lá em Gênesis? Ele criou tudo, lá em Gênesis 1, 28. Deus tinha criado tudo. Aí falou assim, no versículo 28 de Gênesis 1. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa foi a tarefa que Deus incumbiu ao ser humano. Deus não mandou o ser humano desfigurar a criação. Hoje, 6.000 anos depois, nós temos o quê? Uma criação desfigurada. Nós temos a família desfigurada, o governo desfigurado, a igreja desfigurada. Na época do templo, o templo desfigurado. Hoje nós temos frutas e legumes e alimentos desfigurados. Como assim, pastor? Alimentos que são modificados geneticamente. Você sabia que alimento geneticamente modificado, os insetos não comem, os animais não comem? Porque o animal chega lá, o besourinho, que tem um cérebro desse tamanho, chega lá, isso não é comida. Foi modificado, foi desvirtualizado. Você pega um lanche do McDonald's, quer pesquisar, olha na internet. Várias pessoas fizeram isso ao redor do mundo. Compraram um lanche do McDonald's, 10 anos atrás, colocaram lá dentro de um jarro e deixaram. 10 anos. Está lá até hoje. Não mofou, não estragou, não cheira mal. Nem o mofo, nem a bactéria quer aquilo. Sabe que Deus criou o mofo, sabe para quê? É o lixeiro. Apodrece, as bactérias vêm, comem aquilo, e aquilo volta como outras coisas para o meio ambiente que não são nocivas. Aí vem o homem e cria coisas que as bactérias não comem, porque a bactéria tem mais bom senso de saber que não foi o Criador que criou aquilo. Aquilo foi uma criação, uma desvirtualização, uma perversão do que Deus criou. Então, Manuel me conta que o trigo que Jesus comia 2.000 anos atrás tinha 20 vezes menos glúten do que tem hoje. Quem foi que perverteu o trigo? Foi Deus? Não. Deus criou o trigo e falou: o trigo é bom. Então entenda, em todas as áreas da criação, o homem perverteu a criação. E o que fala aqui em Romanos 8, 22 é o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo escreveu que a criação geme. Por quê? Porque foi tão desvirtualizada, ela foi tão pervertida, foi tão mudada para o mal, que a criação está gemendo. Por isso que tem tanto terremoto hoje em dia. E a Bíblia fala que é só o começo dos fins. Há dores, fala aqui, dores de parto até agora. As dores do parto, porque está chegando no fim, a criação não aguenta mais. A criação não aguenta mais, ela geme. É terremoto, é furacão, é doença. Muitas dessas doenças são doenças criadas pelo homem. Entenda como o mundo foi pervertido. Deus falou: zelai pelo mundo, multiplicai, frutificai, encha o mundo. Não mandou o homem perverter o mundo, mas foi isso que o homem fez. Então não tente você se converter. Deixe que Deus lhe converta. E Deus nos converte como resultado de a gente obedecer, submeter e se deleitar nele. Em outras palavras, buscai primeiro o reino de Deus.
E todas essas coisas. Que coisas? Todas. Todas. Ali o contexto era o quê? O que vestir, o que comer. Mas todas essas coisas também significa você vai ser transformado. Deixa que Deus ajeita o resto. O ser humano carnal e o crente carnal faz o quê? Ele não busca o reino de Deus. Por quê? Porque ele tem uma agenda própria que vai tingir as suas mudanças. Ele tem a sua vontade própria para contaminar a sua transformação. Ele tem as suas próprias ideias e modos de fazer que vão adulterar esse processo de Deus. Ele tem as suas próprias interesses, o que vai, sim, colocar ele acima de Deus e a vontade dele acima de Deus. Então não tente. Deleita-te também no Senhor. Busque primeiro o reino de Deus. Submeta-se a Deus. Obedeça a Ele e Deus vai transformar. Ele vai entrar na sua vida. E vai ver aquele templo, aquela casa de oração desvirtualizada. Ele vai começar a virar mesa. Ele vai começar a expulsar coisas da sua vida que não deveriam estar lá. Ele vai começar a tirar pessoas da sua vida que não deveriam estar lá. Ele vai transformar a sua vida. Mas muita gente, quando Jesus sai, coloca as mesas de volta, chama todo mundo de volta. Por quê? Porque eu tenho o meu modo, eu tenho minha ideia. Aí então a gente perverte o que Deus converte. A gente desfigura o que Deus criou. Porque quem converte, quem transforma, é Deus. Quem dá forma a uma terra sem forma é Deus. O que traz luz às trevas que param sobre a superfície das águas é Deus. O que enche de vida uma terra que está vazia é Deus. Não somos nós. E muitos falham porque eles querem se transformar. E nós não temos o mandamento, e nem a capacidade, e nem o poder para fazê-los. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado por ser um Deus de transformação.